TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, bom dia. Vamos juntos para mais uma. Quais os primeiros gráficos aí de Estados Unidos que, convenhamos, repercute e digere a temporada de balanços e os números não tão animadores das principais tecnológicas. Bem-vindo, Brunão. Bom dia, Léo. Bom dia para todos vocês aí da TC Rádio. Realmente, né, não foram números muito agradáveis das empresas de tech. Ontem no aftermarket o mercado já tentou precificar um pouquinho do que deve vir de realizações nesse setor, mas o cenário macro é muito favorável. Tá? É difícil falar que o S&P consegue reverter ou pelo menos renovar a mínima feita há semanas atrás, porque o dólar perde força. Como sempre, eu começo compartilhando com vocês o gráfico do DXY. Vejo que sim, o cenário corporativo pode dar uma balançada, principalmente se as big techs como um todo forem mal, tá, ou abaixo do esperado, mas será, como a análise técnica será um pullback ali intradiário ou de alguns pregões, mas a tendência continua sendo mais para o norte do que para o sul. O DXY, pessoal, só para trazer um paralelo aqui, em tempos normais, se fosse setembro, por exemplo, a gente estaria voando, o Ibovespa estaria voando provavelmente nesse momento, porque as condições deram uma afrouxada ali. Então o DXY, pela primeira vez no semestre, tá, ele tende a confirmar aqui um pivô de baixo, ou seja, fazer uma mínima mais baixa do que a anterior de semanas, quem sabe de mês. Então é importante olhar esse movimento do DXY, que foi, não digo cantado a bola, né? Mas assim que a Liz Truss saiu do Reino Unido, o DXY, que é esse gráfico que ele cede ou tende a ceder, perdendo aqui no IFR, né? um indicador técnico perdendo 50%, entrando então em tendência de baixa de realização, que no semestre a gente não viu nenhum movimento parecido com esse, tá? E em contrapartida, esse gráfico aqui novo, mas que a gente publicou bastante semana passada, que é da libra esterlina contra o dólar. Então o Sunak conseguindo ali bastante apoio do mercado, e a única maneira que o mercado tem de mostrar apoio é por preço. Então libra se fortalecendo já há semanas seguidas, e eu tenho ainda para a libra um caminho para o norte a ser seguido, tá? Então isso traz uma fraqueza, pelo menos de uma semana, quem sabe 2 semanas ainda para o dólar, fraqueza ou estabilidade. E aí quando a gente olha para a curva de juros americana, terminando aqui o papo gringo, também tem ali 4 dias de fechamento, o que é importante, tá? Esse fechamento é muito importante. Todo esse cenário, pessoal, ele vai ser pró S&P, mesmo com o corporativo não estando nas alturas, principalmente das techs, até sexta-feira, até o PCI. Então, até o PCI a gente deve ter uma tranquilidade, por mais que o resultado veio abaixo do esperado de Microsoft, de Apple, etc. A gente deve ter ainda o norte sendo mais provável para esse gráfico aqui, que é do S&P. E hoje ele acorda aqui em dúvida, né, com abaixo da máxima de ontem. Ontem foi um dia muito comprador, então o aftermarket já dava para a gente essa noção que seria um dia mais neutro, mas ainda assim, não vejo o S&P conseguir ficar abaixo, tá, ou invadir os 3.700, o que está bem acima da mínima feita, tá, recentemente. Então vejo o S&P resiliente, mesmo com um cenário corporativo ruim, enquanto a gente ainda tem, na minha visão, né, 1 semana ou 2 semanas de fortalecimento da libra consistente. Tá? Eu acho que o S&P, essa linha vertical verde que vocês estão vendo aqui na telinha pontilhada, foi o último momento, isso foi no final do rally de verão, 16 de agosto, que o S&P esteve sobrecomprado. Então aquele rally dentro de um bear market. Eu vejo o IFR indo para sobrecompra, tá, nas próximas semanas, Léo. Então mesmo que o cenário corporativo dê uma balançada, eu ainda estou mais nortista, muito mais tranquilo a investir nos Estados Unidos, até porque os próximos comentários são sobre commodities e vem deflação aí, principalmente do minério de ferro, né? Bora para elas então, para as commodities, em especial foco minério de ferro, para a questão associada à deflação. Na perspectiva do Bruno Mazzoni, por onde você começa, Brunão? Pelo próprio minério ou vamos de petróleo? Vamos lá, no próprio minério. Falo de deflação para nós aqui também, GPs da vida aí, pessoal. É importante, o minério de ferro, pelo menos na economia real, é muito bom, tá? Vale, eu sempre falo, pessoal, a descorrelação está cada vez maior, então fiquem atentos no pós-eleição. Essa boca de jacaré tende a fechar. Então o minério de ferro hoje, mais um dia ruim, péssimo. Tá invadindo realmente mínimas de 2019, pré-pandemia, mínimas de 2020, pré-março.
de 2020 ali. Então é um momento em que o minério de ferro cai. Hoje, até o momento que eu falo com vocês aqui no overnight, 2,32% de queda para o minério, então não seria um dia bom para o setor. Então o minério caindo, quando a gente vai para o petróleo, o oposto. Tá? Ele está estilo Rubinho aqui, tentando chegar em primeiro colocado aqui nessa corrida de subir. Na minha opinião, o petróleo é um ativo para se inflacionar nos próximos dias. Não sei se vai dar tempo de outubro, já que estamos na última semana, mas novembro não teria ali o petróleo abaixo. Ele pode se tornar, depois que o dólar cair e ceder, e como está cedendo já, o petróleo pode se tornar o malvado favorito do mundo, ali, aquele cara que vai trazer tensão e instabilidade, incertezas, porque ele tende, pelo esse movimento gráfico, até as condições macro de oferta e demanda, ele tende a se valorizar conforme aperta o inverno europeu, e o Putin tem ainda essa arma de oferta de petróleo. Creio eu que o petróleo vai se valorizar no próximo mês, pessoal, novembro. Então a gente sai do dólar sendo aquele cara chato para o mundo e entra ou volta o petróleo, que foi no primeiro semestre o ativo mais preocupante, ali com muita inflação. Então o petróleo hoje, o oposto do minério. O petróleo sobe, estava estável na última semana, essa semana também bem estável aqui, como vocês podem ver, só que hoje está acordando azulzinho aqui e, na minha opinião, tem tudo para continuar inflacionando aí nos próximos pregões, Léo. 9 em ponto. Atenção, a moeda americana abre os trabalhos no mercado de futuros e abre em queda, 0,5% de recuo, R$ 5,293. O Indifut, por sua vez, abre em alta, 0,37% de ganho agora, 116.695 pontos. Bolsa para cima, dólar para baixo. Um contraste ao que foi segunda e terça-feira. Ontem nós tivemos de novo o par. Dólar para cima, bolsa para baixo. A curva de juros tem alguns dos contratos já nas 4 linhas do gramado. Agora todos já pintam por aqui e numa só direção. A direção baixista. Nós temos um recuo, uma desidratação nos pedidos de prêmio, numa média de 5 pontos base e meio em toda a extensão da curva, contratos curtos, médios e longos. Portanto, o mercado de futuros está aberto e o Bruno vai poder passar pelos pontos de Dolfut e Indifut, também com base no que esse primeiro minuto já revela ou sugere. Antes, um destaque que merece urgente no painel Mover Pro é este aqui, vamos à informação. Atenção, galera, tem bastante a ver na perspectiva de inflação, como a pressão dos preços está se dando. Vamos à informação então, porque os preços ao produtor recuaram 1,96% em setembro, segundo o IBGE. O consenso era bem diferente disso. O consenso apontava para uma alta de 0,1%. Veio uma deflação de quase 2%. 1,96% de recuo para os preços ao produtor, o preço para quem produz. Com o perdão aqui de explicitar tão exageradamente. Mas por que eu exagero? Porque se quem produz está pagando menos em relação aos produtos, o natural e mais saudável, até justo, é que não haja um repasse. Concorda? Para o consumidor. Então é sempre importante monitorar preços ao produtor também em função disso. Esses dados são do IBGE. O segundo destaque, que não recebe o selo de urgência, mas complementa o anterior, é que no acumulado dos 12 meses, com os dados de setembro, a inflação de preços ao produtor chega a 9,76%. O consenso apontava para 12% no acumulado. Enfim, fotografias muito mais positivas por este ângulo da pressão inflacionária. Bruno Mazzoni, Dolfut e Indifut pra galera, sempre com o trabalho de qualidade que você traz aqui pro Expresso da Manhã, com a moeda americana caindo 0,47%, R$ 5,295, e o Indifut avançando 0,50% a 116.745 pontos. O espaço é seu, Brunão. Vamos lá, vamos começar com o dólar. Eu que sou um Zé Vendinha do dólar aí, independente de quem seja o candidato eleito em novembro, pessoal, nesse último dia de outubro. Então o dólar hoje ele abre no VWAP, no nosso suporte aqui, era resistência semana passada, acabou virando suporte com o rompimento, que é o 5,296. Então bem importante aqui, se conseguir vencer em um gráfico conservador intradiário, que gráfico de 1 hora, por exemplo, venceu e ficou abaixo do 5,296, o único suporte, pessoal, e esse sim, forte, é o 5,261. Tá? Então, daqui até sexta-feira, eu vou olhar o 5,261 se nada de novo acontecer nesse trade Bolsonaro versus Lula. Se manter da maneira que está, pós-domingo, a gente tem um único cenário. Se ele se mantiver,
eu acredito que o dólar vai ter muita dificuldade em invadir aqui os 5,261. Mesmo eu sendo um Zé Vendinha, 5,261 é uma primeira parada. Algo se inverteu ou o mercado ficou eufórico porque o dólar lá fora está perdendo força devido ao fortalecimento da Libra. 5,110. Não deixem de ter o 5,110 como última parada. 5,204 intermediária. Eu, olhando para o cenário eleitoral como está hoje, temos 2 dias, 5,261, tomem cuidado os vendedores, porque antes das eleições é um bom suporte. E para cima não é cenário base meu que ele passe das linhas amarelas. São diversas. Para day trade geram uma gastrite enorme, né? Mas tem lá 5,318, 5,329. Vocês têm esses pontinhos que vão até os 5,399. Lá no Trade Ideas eu publiquei para vocês. Então, hoje, acorda no suporte. Pode ter uma tretazinha no suporte. Caso rompa, e é cenário meu que rompa para baixo, 5,261 é a grande treta para você, vendedor. Tome cuidado ali. No índice, esse um pouco mais complexo, porque eu vejo ele com um único destino. 113.225, 112.276. Com a curva de juros hoje fechando mais ou menos, está estável ali a curva de juros, pessoal, está justo. O índice está justo para mim. 116 mil pontos é pós primeiro turno, aquele expresso da manhã que várias vezes eu comentei aqui, olha, escutem o trader, não o analista, porque em relação ao juros, se a gente estudar setembro e agosto, o Ibovespa deveria estar valendo, o juros atual, inclusive de hoje, deveria estar valendo 116 mil pontos. Então está justo ali. Até onde vai a oportunidade? Até sexta-feira, até os 113.225, 112.760. Não acho que o índice consegue passar dessa pontuação. E hoje, caso se anime o mercado, a primeira grande resistência que eu tenho é o 119.235, 118.930. Tem aqui o 117.440, mas ele é meio migué. Ficaria ali como fraco, um ponto fraco, Léo. Tá certo. Bruno Mazzoni organizando a parada e a cozinha aqui para mais um Mercado de Futuros. Obrigado, meu grande amigo. Um abraço. Amanhã a gente volta a conversar nesta faixa e ainda hoje no Bom Dia 2.0. Até lá. É isso, Léo. Até daqui a pouco. Valeu. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.